Olá, pessoal, caros colegas ortodontistas, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí para mais uma live. Vamos mais uma vez aí falar sobre casos complexos que a gente consegue resolver com as mini placas de uma forma de excelência, que é o que a gente busca sempre, né? Então, eu vou mostrar para vocês um caso de um paciente classe 2 que tinha mordida aberta, mordida cruzada, implante na posição errada. O implante estava até certo, a coroa que estava na posição improvisada. E vou explicar como é que a gente resolveu isso da melhor forma possível, e esse caso ficou show de bola. Então, reparem, paciente classe 2, o que acontece com o paciente classe 2? Por que a gente tem que sempre avaliar a face do paciente primeiro? Pessoal, um paciente classe 2, a gente não pode ficar fazendo, a gente não pode fazer extração dentária. Se a gente fizer uma extração dentária num paciente com esse perfil, a gente leva o paciente para cirurgia ortognática. O paciente já está com o queixinho para trás, o paciente já tem um ângulo nasolabial aberto. Aí você extrai e puxa para trás, então o problema está embaixo. A gente precisa resolver sem prejudicar o superior. Então, olha só, foto frontal, vamos lá, paciente com mordida cruzada, um desnível muito grande, mordida aberta anterior. Olha lá, classe 2, dentária, aonde o canino superior está em cima do canino inferior, o canino superior em cima do canino inferior. Reparem que o paciente tem o desnível oclusal, o 16 e o 26 do paciente instruídos. E reparem que o paciente tem 3 premolares. Vocês repararam isso aí? Olha isso, o paciente tem 44, 45 e outro premolar aqui. E atrás tem um 47. Então, no lugar do 46 e no lugar do 36, o paciente tem outro premolar. Então, por quê? O colega, que esse paciente já tratou ortodontia, e o que ele conseguiu de abrir de espaço para implante foi isso. Né? E aí o colega, o implantodontista, colocou o implante no lugar certo e botou uma coroa do tamanho que deu. Ou seja, improvisou uma coroa de premolar aí. Então, reparem que o paciente na verdade, o paciente procurou um cirurgião bucomaxilofacial, porque o colega falou, ortodontista, que o caso dele não tinha mais como a gente avançar, evoluir, e que agora ele ia precisar de cirurgia para descruzar e arrumar a mordida cruzada. Pessoal, antigamente, a gente precisava do apoio, do auxílio da cirurgia ortognática para resolver esses casos aí. Mas hoje em dia, com as mini placas, a gente consegue resolver isso de uma forma tranquila, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, reparem, paciente, o arco superior é menor do que o arco inferior. Reparem como o paciente, o colapso aqui na região de molares inferiores. Então, vamos lá. Protocolo SEG. Eu uso 2 exames em 3D para fazer minhas avaliações. É o protocolo SEG, que hoje em dia se chama SIM, né? SYM, e o protocolo EASY. Tá? Hoje em dia o que eu mais uso é o protocolo EASY. O SEG era um protocolo inicial antes do SIM, que depois veio melhorando e mudou o nome. Mas olha só, pessoal, quem quiser acompanhar as evoluções da ortodontia e da odontologia como um todo, vai precisar trabalhar com os exames em 3D, tá? Que, na minha opinião, foi a grande revolução da ortodontia na parte de tecnologia, né, que está todo mundo falando muito hoje. Para mim, a grande revolução e o grande acontecimento nessa parte tecnológica foi o avanço em cima do diagnóstico 3D. Depois que a gente começou a trabalhar com esse diagnóstico em 3D, mudou a nossa visão. Então, na minha opinião, sinceramente, o scanner, alinhador, isso para mim não traz um benefício real na solução dos problemas ortodônticos mais avançados. Né? O que traz mesmo, para mim, a grande evolução 3D foi isso aqui. Esse tipo de exame eu vou mostrar para vocês, que bacana. Aqui a gente tem todos os dados, aqui a gente vê que é um paciente dólico facial, classe 2. Olha que legal, aqui a gente tem a altura dos dentes, lado esquerdo e lado direito, para a gente saber se o paciente tem o desnível dentário, se o desnível é esquelético. Se o paciente tem um quente na maxila, um lado muito mais baixo que o outro, a gente precisa saber se isso é um problema esquelético ou se isso é um problema dentário. Porque se for esquelético, dependendo do nível da simetria esquelética, o caso é cirúrgico. Por que antigamente a gente ficava anos e anos e anos tratando os casos e não fechavam? Porque o paciente tinha um problema muito mais severo do que a gente enxergava e a gente colocava o aparelho e ia tentar resolver. Tinha casos que dava, tinha casos que não dava. São aqueles casos com 10 anos de aparelho, né, a gente rezando o paciente sumir. Né? Por quê? Não enxergamos antes. Né? Não tinha esses exames, mas hoje tem.
Não tem mais desculpa. Então, olha que legal. Então, aqui a gente olha o 16 e o 26 desse paciente, que instruiu devido à ausência dos molares inferiores. Reparem que um lado tem 59,6, ele tem um traçado aqui, uma linha axial, um plano axial que eles traçam no software ali, né, para não ficar dependendo aí de problema no esqueleto do paciente. Essa linha ela tem uma resolução excelente para você não ter distorção. E aí a gente mede a altura até a ponta das incisal dos dentinhos. E um lado, ele tem 59 milímetros desse eixo axial, desse plano axial até a incisal, do 16, e do 26, 62 milímetros. Ou seja, ele tem aí 2,5 milímetros, quase 3 de diferença na altura do canino do lado esquerdo para o lado direito. Tá? Isso a gente enxerga que é dentário. Olha que legal. Então, no meu plano de tratamento, eu já vou escrever lá, eu preciso fazer uma intrusão maior do 23. Então, aqui a gente consegue chegar na excelência. Mesma coisa no inferior, a gente tem, olha só que legal, a gente vê a morfologia da mandíbula como um todo. Aqui a gente está vendo o ângulo, lado esquerdo, lado direito, eles estão simétricos, bacana. E aqui a gente tem os dados da simetria mandibular. Olha que legal, aqui a gente vê o ramo do lado esquerdo, o ramo do lado direito. Então, o ramo do lado esquerdo tem 59,7 milímetros, o lado direito tem 54, olha a diferença aí. O corpo de um lado tem 85 milímetros, do outro lado tem 84. O corpo está legal. Agora, o problema está no ramo. Né? E a somatória, um está 5 milímetros maior que o outro. Mesmo assim, você vê que naquela imagem inicial, o paciente é simétrico. Por que isso acontece? O paciente tem 5 milímetros de diferença entre o lado esquerdo e o lado direito, ele é simétrico. Compensações, pessoal. Tá? Nosso organismo ele é craque em compensar. Às vezes, a compensação não é suficiente para encobrir uma assimetria, mas às vezes é. E esse paciente, olhando, como é que a gente faz a avaliação dele? É um paciente assimétrico compensado. Beleza, vamos tratar assim, não tem problema nenhum. A gente sabendo disso, vamos tocar o barco. Então, vias aéreas, olha que legal, a gente tem os dados das vias aéreas. Se é um paciente que tem, isso aqui não dá para a gente fazer diagnóstico de apneia do sono só com isso aqui. A gente tem um exame de padrão ouro, que é a polissonografia. Então, para pacientes apneicos classe 2, que tem muito problema apneico, os pacientes classe 2, a gente precisa pedir a polissonografia para a gente ver o nível, né, de apneia e hipopneia. Mas aqui é legal a gente ter uma ideia do inicial do paciente, é que o paciente vai para a cirurgia e aí a gente tem o volume final do paciente, a gente vê o tanto que as vias aéreas aumentaram. Então, é legal esse dado aqui, muito bacana. A panorâmica do paciente, tirado da tomografia, né, teleradiografia. Olha lá como é que os dentes estão protruídos, mordida aberta anterior, só toca posterior. Olha que legal essa posição dos incisivos aqui, aproximada. Então, olha como é que não toca nada, como é que os incisivos empurram os lábios para frente. E aqui as articulações, o paciente. Esse caso é muito bacana, e nós conseguimos melhorar a posição articular do paciente. Olha o poder que a gente tem. Tá legal? Então, o paciente não tinha queixa, mas ele tinha como ele toca, isso é muito característico do paciente que tem mordida aberta anterior, que ele tem o toque só lá na posterior. Então, tocava só na posterior, a mandíbula dele tinha o côndilo enterrado lá na fossa, tá bom? Então, com espaço pequeno aqui para o disco trabalhar. Mas mesmo assim, o paciente tinha queixa, mas era bom a gente saber isso aqui. Então, apesar de estar centralizado, corticalizado, tudo certo com as articulações, pouco espaço para o disco ali. Então, uma reconstrução anteroposterior, a gente realmente tem mordida aberta anterior, mordida cruzada, posterior. Diagnóstico. Mais uma vez, esse PowerPoint que eu estou mostrando para vocês, isso eu faço para todos os meus pacientes, tá, pessoal? Isso é fundamental, é de fundamental importância. Eu uso esse PowerPoint para eu estudar o caso do paciente. Quando eu estou fazendo botando essas linhas, avaliando, escrevendo, eu estou estudando. E na hora que eu vou apresentar para o paciente, eu boto na televisão no meu consultório, o paciente enxerga tudo que eu estou querendo dizer. Porque a gente precisa vender o tratamento, né? Então, é um tratamento diferenciado, tem um custo maior, porque o paciente tem um custo da ortodontia, tem um custo das mini placas, então a gente precisa saber vender o tratamento. E o paciente precisa estar cercado de todos os dados para ele entender a dificuldade do caso dele, né? E como é que a gente vai tratar. Então, paciente classe 2 esquelética, não cirúrgica. Por que eu botei não cirúrgico? O paciente veio de um cirurgião, de um bucomaxilo, né? O paciente veio com indicação cirúrgica. E aí, a gente está tirando o paciente da cirurgia. Então, classe 2 esquelética não cirúrgica, dólico facial, verticalização,
dos incisivos superiores, extrusão do bloco póstero superior, curva de espia acentuada, ausências dentárias, tá? Então, Bolton, super importante você avisar o paciente que ele vai ter que fazer estética depois, que os laterais muito pequenininhos com relação aos centrais, a hora que a gente distalizar para colocar o canino em chave de oclusão, vai precisar fazer, tá bom? Transversal, inclinação negativa dos molares e premolares, mordida cruzada. Plano de tratamento. Então, intruir, vestibularizar, distalizar, tudo que eu vou fazer eu escrevo aqui, 2 mini placas superiores, e inferior eu vou usar os implantes dele. Então, esse paciente, vamos lá. Então, eu faço um resumo aqui. Está vendo que o paciente é simétrico? Olha aqui essa figura frontal. Paciente simétrico, né, a mandíbula dólico-facial girada lá para baixo, no sentido horário, articulações bem posicionadas, com uma pouquinho de diminuição de espaço, paciente com implante com a coroa bem improvisada, de extrusões, mordida aberta. Plano de tratamento. 2 mini placas superiores, extração dos sisos e os 2 implantes inferiores, a gente vai conseguir mantê-los aí. Eu não vou precisar trocar esses implantes. Eu vou usar os implantes como apoio, depois a gente só troca as coroas. Ó, reparem que eu coloquei aqui nos incisivos centrais, laterais, eu botei um azulzinho. Isso aqui é estética. Eu já deixo avisado para o paciente, porque o paciente não lembra, pessoal. Já tive muito problema com isso aí. Alguns problemas do paciente, no final, ficar com espaço, que é o correto. O paciente, a gente abriu o espaço, desinclinou, distalizou, aumentou, o sorriso ficou lindo, largo, mas aí sobrou espaço anterior, o paciente reclamou. Falei, olha, mas eu falei que o seu arco vai aumentar de tamanho, aumenta o perímetro, teu dente aqui é pequeno. Mas não era assim, mas não era, tá? Mudou tudo. Mas eu não queria. Então, já aconteceu. Tá? Então, a gente tem que deixar claro tudo. Reparem, início do tratamento. Você vê que em 2015, ó, eu comecei a trabalhar com Uniplac em 2013, 2015 eu já estava com força máxima, pegando casos complexos e trabalhando com tudo. Reparem que, quando a gente colocou o aparelho, eu comecei a fazer a mecânica com as mini placas, a mordida aberta piorou muito. Aqui, esse aqui é um caso cirúrgico, pessoal, tá? Olha o nível de movimentação que a gente consegue com as mini placas. Esse caso é um caso que poderia muito bem ir para a cirurgia ortognática sem problema nenhum, né? Classe 2, ia melhorar o queixinho dele, avançar a mandíbula, mas com as mini placas a gente consegue fazer esses casos quando tem indicação, quando ele pode ser feito sem a cirurgia ortognática, que são os casos limítrofes, a gente resolve com mini placas. 2 mini placas só resolvia a vida do paciente, pessoal. Olha que bacana. Então, mordida aberta, bem acentuada mesmo, piorou a classe 2, o canino não batendo em cima do canino inferior, o premolar em cima do inferior, e aqui eu comecei. Vamos lá, o que é mecânica avançada? É quando a gente faz vários movimentos ao mesmo tempo. Então aqui eu estou fazendo movimentos, se a gente olhar nessa foto frontal, olha os elásticos partindo daqui, indo lá para trás, partindo daqui para trás, para cima, e a mini placa está afastada da mucosa, então eu estou tendo movimento de expansão, movimento de intrusão e movimento de distalização. E aí eu estou usando um elástico classe 2, um 316, preso no implante, que não tem efeito colateral nenhum, e no canino, para quê? Para já ajudar a puxar para trás e para baixo. Ou seja, as mini placas estão fazendo um movimento de impacção posterior, intrusão, e o elástico fazendo um movimento de... Então, pessoal, reparem na mordida, como ela realmente piorou demais. E na mecânica que eu estou fazendo aqui com esses elásticos, para a gente fazer movimentos aí de distalização do canino e fechamento da mordida anterior. Então, os elásticos anteriores, esses elásticos anteriores, eles não são a mecânica principal, tá? A mecânica principal, eles são acessórios, porque a ortodontia convencional trata a mordida aberta só com elástico na anterior. Aí o paciente tira o aparelho, abre de novo. Por quê? A raiz do problema da mordida aberta é a extrusão do bloco póstero superior. É lá que está o problema da mordida aberta, e não na região anterior. Tá? Então, esses elásticos classe 2 que a gente coloca, eles são apenas meros acessórios, eles ajudam. Tá? E o paciente também está usando esporão. Tem que colocar esporão para não deixar a língua ficar atrapalhando aí a movimentação. Então, mini placas empurrando a estrutura óssea, abrindo, expandindo, empurrando para cima e para trás. Gente, é remodelação óssea.
Reparem que eu estou trabalhando com todos os dentes, é um bloco, são todos os dentes fazendo um esforço aonde o osso é que movimenta. Tá? Então, existe sim um movimento real de expansão, existe sim um movimento real de intrusão. Tá? É o osso que está remodelando, está mudando o osso. Por isso que não volta mais. Tá? Você remodelou esse osso, encaixou ele inferior na posição correta ali, acabou. Não existe recidiva disso aí. Então, mecânica avançada, ó, mês 3 de 2015. Olha essa mordida aberta que a gente vê nessas fotos laterais. Mês 5, já é o paciente retornando de novo para o ponto que a gente estava quando começou. O paciente falou, ufa, o paciente ficava assim, Nélio, tá piorando, a mordida aberta tá abrindo. Eu falei, calma, que ela vai abrir, mas eu vou fechar ela. Ah, não precisa se preocupar, mas o paciente fica preocupado, né? Não, mas ter certeza que tá certo, essas mini placas, porque é uma técnica nova, então ninguém conhece. Então a dúvida é geral. Então, até o paciente entender os resultados, mas é rápido, tá, pessoal? Sim, o nosso problema com as mini placas é mais de explicar ao paciente a necessidade dele fazer a instalação de plaquinhas, o custo dela, porque a movimentação é tão rápida, tão eficiente, que o paciente não dá trabalho nenhum durante o tratamento. Reparem em 2 meses de atividade, olha como é que ficou. Em 4 meses, então a gente já estava desinclinando 36, 46, repara o nivelamento, que legal. Olha aqui. Então a gente vendo aqui as oclusais, olha o Bolton, olha os laterais já aqui com espaço sobrando. Por quê? Pessoal, esses laterais são micros. Né? Eles estavam ali apertadinhos porque os caninos estavam na posição errada. A hora que a gente distaliza o canino para a posição correta, melhora o formato do arco, se o lateral tiver uma massa menor, uma área menor do que o correto, vai sobrar espaço. Então, ele tem que fazer estética, cada um na sua área. Não sou eu que vou fechar esse espaço aqui. Né? O paciente tem um dente pequeno, ele vai fechar a estética, mas ele só tem que estar avisado. E repare uma coisa aí, pessoal, na mecânica. Depois que vocês aprendem a trabalhar com as mini placas, vocês vão fazer algumas customizações. Tá? Eu não faço tudo que o meu mestre faz. Tá? Eu trabalho, tenho uma formação diferente da dele, tem uns que têm mais habilidade, outros menos habilidade. Nada impede você de aprender. Aprendeu a técnica, desenvolveu, criou habilidade, você vai fazer os seus ajustes. Olha aqui, repare que legal. De um lado, eu estou distalizando o 47 com uma mola aberta. Do outro lado, eu botei um cursor. Tá? Por quê? Olha, eu coloquei mola aberta do lado de cá e não foi. Né? De um lado foi, do lado não foi, eu troquei, coloquei um cursor. Aí você vai fazendo os ajustes. Né? Então, existem várias formas da gente chegar no mesmo resultado. A gente sabendo a base, sabendo os materiais certos, tipo de bracket, tipo de fio, qual é o fio na hora correta, tipo de elástico, qual a mecânica usar na hora certa, a gente sabendo isso, e isso tem no nosso curso, tá? O curso que eu estou preparando para vocês, ele explica mastigado todo passo a passo do uso das mini placas, desde a seleção da mini placa até a finalização do caso, passando por tipo de material, tipo de aparelho, tipo de marcas de aparelho, marca dos elásticos, que hora que você entra trabalhando vertical, que hora que você entra trabalhando sagital, que horas que entra fazendo a expansão, que fio você entra para fazer expansão, que fio você entra para fazer distalização, como é que você faz intrusão. Então, assim, tudo isso eu vou explicar para vocês, tá? Para vocês poderem usar as mini placas com todas as condições de fazerem o tratamento de excelência, né, e usar a mini placa na sua plenitude. Porque a mini placa é uma Ferrari, pessoal. Né? Você está aí com teu carro aí, beleza, bacana, mas a hora que compra uma Ferrari, eu acho que eu não saberia nem ligar o botão da Ferrari ali. Né? Então você tem que fazer um curso. Não adianta você comprar a Ferrari e achar que já está pronto. O carro não vai andar para você. Você tem que saber como é que liga, você tem que saber como é que você acelera, como é que você entra na curva, como é que você faz a parte lá da mecânica, porque você tem que ter aula disso, você tem que ter aula de pilotagem, para você poder acelerar o carro. Você comprou uma Ferrari, um carro esportivo, você vai querer acelerar. Tenta acelerar o carro aí sem você fazer um curso de pilotagem automotiva. Né? Você vai bater o carro na primeira curva, que é o que acontece direto aí até. Um monte de gente começa a trabalhar com mini placa e fala, isso não funciona não, eu tentei, mas tentou o quê? Existe técnica para isso. Né? Existe aí um conjunto de ações, de técnicas, existe método para a gente poder trabalhar as mini placas na sua plenitude. Senão ela não vai funcionar. E a culpa não é da técnica, tá? Então vamos lá. Aí no mês 1 de 2016,
Cursor para empurrar. Olha lá o tanto que eu já estou distalizando aquele molar, pessoal. Olha o tanto. Do lado de cá eu distalizei legal também. Eu continuo, ó, do lado direito eu continuo com elastoméricos fazendo movimentos aqui de intrusão, de expansão. Do outro lado não tem nada. Reparem que abriu a mordida posterior. Intruiu muito, tá? Por quê? Falta de controle da técnica. Isso é normal, curva de aprendizado. Isso eu vou explicar para vocês não passarem por isso que eu passei aqui, tá bom? Então, a gente tem que saber que tem efeitos colaterais, mas a gente tem que saber como atenuar esses efeitos colaterais. E aí, em 11 meses, o paciente sai de uma condição dessa, mordida cruzada, mordida aberta, apinhamentos, extrusão, tudo errado, para uma condição dessa aqui. Reparem no nivelamento do arco. Olha o formato do arco, como é que está errado aqui. Reparem no arco redondinho, pessoal. Olha o movimento que a gente faz de expansão. Olha que coisa linda. Olha os espaços dos molares aqui, já abrindo espaço para a gente colocar um molar, que isso aqui não é para ter um terceiro premolar, que é um molar, primeiro molar inferior, lado esquerdo, lado direito. E agora, isso já no final do tratamento, olha que legal que ficou a posição condilada do paciente. Abriu espaço. Quando a gente tirou o toque prematuro posterior, a mordida fechou. Reparem que a mandíbula, olha o tanto que melhorou a posição articular do paciente. Então, reparem, nenhuma reabsorção. A gente não tem... Pessoal, a força que a gente aplica com as mini placas, ela é no bloco de dentes, ela é para o osso. Você não aplica em um dente só, você aplica em todos os dentes ao mesmo tempo. A movimentação, as forças, elas são dissipadas ao longo das estruturas de todos os dentes e do osso. Você não tem nem arredondamento apical, olha isso aí. Então, olha que legal. A imagem inicial, com o côndilo travado lá na fossa, e a imagem final, com o côndilo já com espaço aqui para o disco trabalhar aqui tranquilo, sem precisar ter deslocamento de disco, sem estralar, tá bom? Sem ficar travando. E o paciente finalizado. Olha que legal. Não é função minha fechar espaço. Eu tenho que deixar espaço aqui para o paciente, para o colega da reabilitação aumentar os dentes na posição certa para poder corrigir as incisais, os oclusais, que teve um desgaste severo aqui. O paciente só mordia lá atrás. Tá? Então, reparem que o paciente, eu deixei um lado, mesmo com a mordida aberta aí, de propósito. Quem vai fechar isso aí é a reabilitação. Reparem na foto frontal, como é que está tudo alinhadinho. Aí agora o colega, o reabilitador, que vai entrar fazendo aí as onlays, vai entrar fazendo as incisais, vai entrar fechando os espaços, e foi o que ele fez. Então o paciente sai daqui para cá, foi menos 2 anos de tratamento, e as estéticas prontas. Olha que lindo. Aí o paciente só fez resinas, e só na parte superior. Inferior ficou os pacientes tinha tártaro aqui, ó. Não quis fazer inferior, problema. Agora, olha que lindo, olha o molarzão inferior aqui, olha o 46, bonito aí. Então, repare o formato dos arcos, sem contenção, tá, pessoal? Sem contenção inferior fixa, só uso contenção removível hoje em dia. Então, linha média, olha o sorriso bonito do paciente, olha que legal. Então, o paciente sai dessa condição, extrusão do bloco posterior, implante adaptado, mordida cruzada, classe 2 dentária, mordida aberta, e uma condição dessa. Olha como é que até o periodonto agradece, pessoal. Olha só a estrutura óssea, como é que a gente não exerce força nenhuma em excesso, nada. A gente colocando os dentes dentro da base óssea correta, o periodonto agradece. E olha a diferença de sorriso. E aí, o paciente finalizado. Olha que lindo, as resinas super natural. Olha isso, a doutora Viviane fez isso aqui com excelência, era minha sócia. Olha que lindo isso aqui. O paciente, aqui já depois, o paciente já com os tártarozinhos. Reparem o paciente, está aqui em 2021 já, né? Ainda totalmente estável, tudo no lugar. Então, pessoal, é isso que a gente procura, né, nos tratamentos com mini placa. A gente resolver todo o problema do paciente, né, por completo, de uma forma rápida, de uma forma segura e de excelência, para você e com estabilidade. Então, a gente tem estabilidade, função e estética. É isso que a gente procura nos tratamentos ortodônticos de excelência, tá bom? Isso a gente só consegue com mini placas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem aí, a Ciclo está aí para ajudar, eles botam a gente em contato, pode mandar para a Ciclo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Tem outras lives aí, vocês deem uma olhada nas lives que a gente já fez,
né? E semana que vem tem uma live nova também com um caso novo, mais um caso complexo, onde a gente tem por objetivo que fazer um tratamento rápido, extremamente eficiente, sem desgastar dente e sem extrair dente. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, até a próxima.